Salve! Salve, Cinemaníaco de plantão! Meu nome é Ariel Silva, aqui está no ar mais um vídeo e mais uma crítica by Ariel. E para tudo, pois hoje vou trazer mais uma trilogia fantástica. Trouxe várias trilogias de sucesso já aqui no canal, né? E também eu fiz algo hoje que hoje em dia é possível de fazer, né? E é bastante legal, que é assistir os 3 filmes na sequência e no mesmo dia. Antigamente não dava, né? Fiz e foi muito legal. Essa trilogia aqui foi uma das que mais marcou a minha infância. E quem sabe também a sua, não é verdade? Hora da Crítica by Ariel, número 241. São 241 filmes já contados aqui no canal. Dica pra você, pesquise pelo seu filme favorito. Talvez ele já esteja aqui no canal. Se não estiver, solicite a crítica nos comentários. Teremos o maior prazer em assistir ao filme que você gosta e depois contar aqui os detalhes. Trilogia Mad Max, 1979, 1981 e 1985. Mad Max Trilogy. E ative as legendas, sempre, não esqueça, ative as legendas, porque aqui no YouTube nós estamos em 13 idiomas para você. Lembrando que nossa crítica traz a sinopse, a ficha técnica, comentários, pontos negativos, pontos positivos e por fim a nota, que vai de 1 a 5 estrelas, e se for um filme especial vai levar a 6ª estrela e entrar para o hall dos nossos filmes favoritos. É a nossa nota máxima, né? A 6ª estrela. Você inclusive pode pesquisar na playlist Estrelas aqui no canal e encontrar então os melhores e os piores filmes. E não esqueça, né? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, aquela coisa toda. Assim você ajuda o canal a crescer e não perde nada, né? E acesse nosso site também, que é o informatudo.com.br. Lá tem muita coisa legal pra você. E sem demoras, vamos então a mais esta crítica top, né? Do cinema mundial. Mad Max. Que show, né? Enquanto eu vou falando aqui, eu vou deixar algumas imagens. Eu vou falar direto aqui dos 3 filmes, né? Vou deixar algumas imagens. Começar com o primeiro aqui, né? Tá aí o jovenzinho Mel Gibson, astro desta trilogia. Em um futuro distópico não muito distante, os recursos de óleo foram esgotados de combustível, né? E o mundo está mergulhado em guerra, fome e caos financeiro. É quando o policial Mad Max, que não tem mais nada além dos seus instintos de sobrevivência e retaliação, começa uma vingança contra a gangue que perseguiu e assassinou sua esposa e filhos. Ele também segue a eterna procura por gasolina para seu carro, enquanto tenta sobreviver das ameaças desta terra devastada. Vamos então para a ficha técnica. Vou começar aqui com o primeiro filme, lá de 1979, direção do George Miller, roteiro George Miller e James McCausland. Alguns atores: Mel Gibson, Hugh Keays-Byrne, Johnny Samuel, Steve Bisley, Tim Burns, Roger Ward. Duração 93 minutos, país Austrália, é verdade, não é americano não, é um filme australiano, idioma inglês, lançado em 12 de abril de 1979, orçamento 350 mil a 400 mil dólares, nada, né? Receita, acho que aqui tá errado, pera aí, deixa eu conferir. Vamos conferir aqui a receita deste filme. Às vezes é meu roteiro que pode estar errado, né? Não, 100 milhões, é verdade. 100 milhões de dólares foi o que arrecadou esse filme. Tá aí. Vamos aos pontos positivos e negativos, mas antes um comentário, né? Alguns comentários que eu não enquadro nem como negativo nem como positivo, né? Essa trilogia e seus filmes marcou minha infância. Assisti na adolescência, porém eu tinha poucas lembranças, né? A lembrança principal que eu tinha é com relação aos carrões e motos que aparecem nele. Deixa eu colocar mais uma imagem aqui pra você. Essa imagem aqui eu acho que é a mais linda do filme, né? Quem gosta de carrão, certamente entende o que eu tô dizendo, né? E se você gosta então de carros e motos também antigas, assista, pois esse filme vale muito a pena. E certamente muitos daqueles que assistiram esses filmes na juventude podem ter virado apaixonados pelo tema carros e motos. Ou até podem ter sido alguns dos malucos, né, que aceleravam nas estradas, muitos deles vindo a óbito ao volante, né? Então esse filme sim
pode ter estimulou, não pode, estimulou muito isso aí, né? Mas faz parte da vida, né? Cada um faz o que quer com o conhecimento adquirido. Outra curiosidade interessante é que, dado o pequeno orçamento de produção do primeiro filme da trilogia, né? Foi o filme mais lucrativo já feito na época e deteve o recorde mundial do Guinness Book pela maior proporção de bilheteria em relação ao orçamento de qualquer filme. Isso durou até o lançamento do projeto Bruxa de Blair, lá de 1999, que foi todo gravado com a câmera do observador, né? Muito barato também, né? E também foi um grande sucesso. Deixa aí nos comentários, se você quiser que eu fale, que eu veja, assista novamente esse filme e faça a crítica aqui no canal. Vamos à crítica então? Com os pontos positivos e negativos do filme. Are you ready? Você está pronto? Então vamos lá. Mad Max de 1979. O ponto negativo do filme, vou separar um pontinho negativo só. O final do filme eu achei que veio mais cedo do que eu esperava. E poderia ter sido melhor elaborado. Porém, não chega a ser ruim, não, longe disso. É muito bom, até surpreendente. E quando o filme acaba inesperadamente é porque o filme é bom, né? Você tá esperando desenrolar e acaba o filme, né? Já que é uma trilogia, né? Com certeza deu curiosidade para os demais filmes. Mas eu achei que faltou então, ou que poderia ter sido feito um final melhor elaborado, até porque algumas coisas não foram explicadas, né? E no segundo filme caímos direto na próxima realidade, contada a partir do filme de 1981. Então, o final eu senti isso aí, né? Repito, não é ruim, né? Mas eu senti que podia ter mais filme pela frente. Não estava enjoado, né? De tão bom que é o filme. Achei que o final dele foi um pouco rápido, né? Olha só, né? Pontos positivos. Vou fazer diferente, eu vou trazer os pontos negativos dos 3 filmes, depois eu trago os pontos positivos dos 3 filmes, já que o vídeo aqui é sobre trilogia, né? Vamos lá. Mad Max, então, de 1981, que é o segundo filme da trilogia. Percebi alguns... antes da ficha técnica, né? Direção George Miller, roteiro Terry Reis, George Miller e Brian Hannett. Alguns atores: Mel Gibson, Bruce Spencer, o Mick Preston e o Vernon Wells. Duração 96 minutos, país Austrália, idioma inglês. Lançamento 24 de dezembro de 1981. Orçamento 4,5 milhões de dólares, aumentaram um pouquinho, né? E a receita 36 milhões. Pontos negativos do segundo filme. Também um ponto negativo, né? Percebi alguns defeitos especiais, né? Que eu até tolero, mas certamente nem todos pensarão o mesmo. São cenas que nitidamente foram gravadas em baixa velocidade e depois aceleradas. Isso aí se percebe lá em algum momento do filme, né? Nota-se, eu não sei realmente se foi feito assim, mas me pareceu, né? A cena foi acelerada, assim, aí ficou meio nítido que era um defeito especial. Só que pra muitos esse segundo filme é o melhor dos 3, né? Os 3 são bons, né? Mas o segundo pra muitos é o melhor. E esse defeitozinho aí passa batido, né? Com toda a certeza, mas repito, alguns dos novos espectadores, talvez acostumados com o que temos hoje, né? Talvez não vão engolir muito bem isso, né? Mas tudo bem, né? Só esse ponto negativo que eu separo para o Mad Max lá de 1981. E o terceiro filme da trilogia, fechando a trilogia, o Mad Max de 1985. Ficha técnica, direção George Miller e George Ogilvy. Roteiro George Miller e Terry Reis. Alguns atores: Mel Gibson e a Tina Turner. É verdade, é verdade. Duração 107 minutos, país Austrália, idioma inglês. Lançamento em 10 de julho de 85. Orçamento 10 milhões de dólares. Dobraram aqui o orçamento, né? E arrecadou a mesma coisa, 36 milhões de dólares. Então, na bilheteria, o segundo e o terceiro não foram tão bem quanto o primeiro, né? Ponto negativo do terceiro filme, 2 pontos. 1. Não me cativou tanto pelo terço final do filme, que pecou um pouco na minha opinião, pois exagera muito, né? Também um pouco chato o final. Mas mesmo isso sendo negativo, né? Fecha muito bem a saga, fecha muito bem a trilogia. E o segundo ponto negativo do terceiro filme, infelizmente o filme não segue mais a ideologia dos antecessores, né? Pra poder se encaixar na cultura pop. Que chato isso, né? Faz parte, né? Era mais legal antigamente essa parte, era tudo liberado, podia mostrar o que queria na TV, né? Que não tinha problema. Hoje não pode mais, né? Ainda assim nós temos, nós temos então menos violência,
menos armas e outros itens, né? Que são a marca registrada dos antecessores. Então tá aí os 2 pontos negativos do terceiro Mad Max lá de 1985. Pontos positivos, aí tem bastante, hein? Primeiro filme, Mad Max 1979. Olha a data desse filme, né? Nossa, surreal. Muitos hoje criticam que não gostaram do primeiro filme, né? Mas olha, as imagens são lindas, não tem defeito assim relevante, imagens bem gravadas, olha, não consigo criticar esse filme mais, enfim, né? Cada um. Eu achei um defeito que você viu aí, mas nada que estrague a obra, né? Então no Mad Max lá de 1979, eu tenho 6 pontos positivos que eu separei, olha só. Primeiro, o filme é bastante... deixa eu colocar mais umas imagens aí, né? Se eu tenho mais imagens. Essa aqui é icônica também, né? Não vou explicar porquê, mas tá aí, né? Não vou trazer spoiler. O filme ele é bastante emocionante e pesado também, né? Principalmente em uma das cenas que acaba gerando a seguinte frase impactante: aquilo ali não é o Bruce, mas também há outros momentos também pesados que mexem com nossos nervos, hein? E isso é positivo, porque filmes precisam emocionar ou serão descartáveis. Hoje em dia tem esse detalhe, né? Música também é assim, né? Tudo é meio descartável. É a nossa realidade atual, né? Estamos aqui em 2024 assistindo um filme de 1979 e se arrepiando. Será que os filmes atuais vão gerar isso aí também? Duvido muito, né? A maioria não. Bom, novamente, cada um faz o que quer com a informação, né? A questão das emoções desse filme. E que, de preferência, use para o bem, né? Alguns críticos da época criticaram a obra dizendo que era um favorito especial de estupradores, sádicos e assassinos de crianças. Tem cenas pesadas, como eu falei, né? E tem essa questão que eu falei no começo, né? Muita gente morreu na estrada, porque queria repetir na estrada o que viu no filme, né? Mas, eu não vou jamais criticar isso. Como eu já disse, cada um tem isso aqui pra pensar, ó, né? Usar a informação que recebe da melhor forma possível. Segundo ponto positivo do filme, trilha sonora de suspense é muito boa. E como a maioria dos filmes da época, nos faz viajar no tempo e recordar como eram os filmes dos anos 80, né? Apesar desse aí ser lá de 1979, mas vai junto, né? Terceiro ponto positivo, o orçamento do filme é limitado, mas mesmo assim o diretor nos entrega cenas de perseguição e outras cenas muito bem feitas. As acrobacias e acidentes também foram feitos com perfeição, muito bons até hoje. Esse terceiro ponto aí é sensacional, né? Quarto ponto positivo, a cena que apresenta o jovem Mel Gibson, que estava apenas no seu terceiro filme da carreira, é fantástica. Quinto ponto positivo, deixa eu ver se tem mais imagem aqui. Tem mais, olha só. A gangue de motoqueiros, né? Por falar em cenas, né, pelo filme ser quase todo ao ar livre e com efeitos especiais inexistentes ou imperceptíveis, não atrapalhando, gera lindas imagens para o ano de 1979, né? Inclusive o filme é até mais realista e brutal do que muitos filmes modernos. Isso é verdade, é verdade. E para fechar o sexto ponto positivo desse filme... Opa, aqui já é do outro, né? O sexto ponto positivo... ponto positivo para o diretor também, na criação dos personagens exóticos do filme, né? Como Toy Cutter, o líder malucão dos motoqueiros. Ele que aparece aqui nessa imagem, né? Legal. Então tá aí, pontos positivos do Mad Max de 1979. Na sequência agora, Mad Max de 1981 e os seus pontos positivos. Primeiro ponto positivo... Já no início do segundo filme, uma frase impactante. Homens como Max foram surrados e esmagados. Nos faz refletir sobre o que a sociedade está virando, né? Onde muitos dão muito valor ao dinheiro e ao poder e pouco valor, ou nenhum valor, né? Ao sentimento. Essa parte até que começa no primeiro filme, né? E continua no segundo, ela é bem impactante, né? Que transformaram o Mad Max, né? No que ele virou. Segundo ponto positivo do filme, o garotinho de 8 anos de idade, do Boomerang, o Feral Kid, tem uma participação muito interessante e encaixa muito bem na obra. Era uma das lembranças que eu tinha da minha adolescência. Outra presença importante, na minha opinião, é do Lord Ramgus.
esse que você vê aí na tela, né? Pois homens musculosos tiveram uma importância muito grande na história do cinema, sendo sempre exemplos da demonstração da virilidade masculina, levando muitas pessoas a cuidar da saúde e também da forma física. Então, ponto positivo para isso aqui neste filme. Terceiro ponto positivo, é muito interessante a gama de personagens, que é enorme e parece ter saído das histórias em quadrinhos, né? Muito legais também as cenas gravadas à distância com estes personagens. Quarto ponto positivo, cenas de ação. Elas são muito boas. E por último, quinto ponto positivo, o final do filme é muito bom. O final do filme é muito legal, hein? Muito bacana. Então tá aí o segundo filme, que pra muitos foi o melhor da trilogia. Eu achei ele muito bom, mas sei lá, eu discordo um pouquinho. É que, claro que entra a questão do sentimento, a questão principalmente do saudosismo, né? O primeiro filme é inesquecível, né? É difícil, confesso, eu já falei em outras críticas, é muito difícil você que tem o saudosismo presente em você. Quem for mais jovem e for assistir hoje é mais fácil, é barbada, né? Fazer essa diferenciação. Agora, o saudosismo ele pesa muito. E aí é difícil até não errar aqui na crítica. Daqui a pouco falar bobagem, né? Por isso que eu evito, às vezes, como na crítica anterior do De Volta para o Futuro, né? Eu também evitei fazer isso porque o saudosismo pesa, não no sentido de tristeza, né? Saudosismo talvez exista até outra palavra melhor para definir isso. Mas o primeiro filme ele sempre marca mais você. Por isso que na maioria das trilogias o primeiro é o melhor, né? Nesse caso foi considerado o segundo melhor. Mas pra mim continua sendo o primeiro porque são dos carros, das motos, né? Isso aí moldou a minha vida, né? Então, pra mim é assim, né? Só que obviamente não será pra outras pessoas, né? E o terceiro filme, vamos com e todos eles você vê que tem muitos pontos positivos, né? O terceiro não é diferente. São 4 pontos positivos. Vamos lá. Mad Max de 1985. Ponto forte do filme são as máquinas utilizadas, assim como os demais também, né? Quem gosta dos carrões não tem como não gostar da trilogia e também deste terceiro filme. Segundo ponto positivo, deixa eu colocar as imagens, né? Outro ponto forte são as paisagens de um mundo caótico futuro. Isso repleto em detalhes. Terceiro ponto positivo, essa imagem da tela aí, né? A presença da saudosa Tina Turner é fantástica. Não sei se causou isso na época, mas hoje me causa um sentimento, né, positivo assistindo novamente a obra. Afinal, carrões e rock and roll são algumas das minhas paixões, né? Ponto positivo para a trilha sonora do filme. Inclusive eu fiz um vídeo no meu outro canal, convido você a se inscrever lá. Todos os meus outros canais estão aqui nos meus canais, aqui, só você pesquisar. Tem o canal por exemplo, de esporte, canal de turismo, e também tem o canal Ariel Selbach, onde tem notícias. E lá eu noticiei a morte da Tina Turner, o vídeo está ali, é só procurar e você vai encontrar, né? E o quarto e o último ponto positivo, tem várias cenas que chamam muito a atenção, como o deserto, os porcos, a luta dentro da arena, entre outras cenas, né? Aí o Mad Max cabeludo. Tá aí Mad Max 2, Mad Max 1 e o Mad Max 3. Tá, então, pontos negativos e positivos das 3 obras. Vamos fechar com a crítica e a nota, né? Vem comigo. Enfim, então, os 3 filmes são atemporais. Deixa eu mudar aqui a imagem para você. Os 3 filmes, então, são atemporais, podendo ser tranquilamente assistidos até hoje sem problemas. Mas claro que não vai agradar a todos, né? Principalmente a geração mais nova, que está acostumada com os novos filmes repletos de efeitos especiais e que o dinheiro e a tecnologia de hoje podem fazer, né? E também essa trilogia, com suas cenas apocalípticas, de tão boa que foi muito copiada pelos filmes futuros. Ponto positivo também para isso, né? Então tem muita coisa aí, carrões queimando gasolina, homens musculosos, que mais? Os efeitos especiais, talvez, os detalhezinhos aí podem não agradar. Então tem alguns pontos que a geração atual talvez não goste. Mas
mesmo assim assista, porque a chance de você gostar é muito grande. Porque o filme é fantástico, sensacional. E essas coisas que eu citei, o rock and roll, né? Essas coisas que eu citei, elas ainda agradam muita gente, né? Temos para a trilogia, então, 5 pontos negativos e 15 pontos positivos. Tenho certeza que todo aquele que assistir com atenção vai gostar, né? Independente de quando fazer isso. E quando eu digo assistir com atenção, é o que eu já falei em outros filmes, né? Nada de ficar no WhatsApp ali, nas redes sociais e assistindo o filme, né? Aí você não tá vendo com atenção, aí você tá vendo para passar o tempo, né? Aí você nem pode falar depois, não pode criticar, nem elogiar, nem criticar. Assistir um filme é deixar o telefone de lado e olhar realmente o filme, de preferência legendado, né? Porque aí é original, né? Aí você vai ver, daqui a pouco você pega uma versão dublada aí, mal dublada, e o dublado já é ruim, na minha opinião, né? Você pegar a dublagem ruim, então... Outro dia, cheguei na casa da minha mãe, tava aquela emissora ligada lá, né? Passando De Volta para o Futuro, com a versão dublada, que eu não sei onde eles pegaram, de tão ruim que era, nem a boca mexia junto com a voz, né? Aí eu desliguei a TV, porque... Não, aí não dá, né? A versão clássica da dublagem daquele filme, por exemplo, ela é até legal porque ela nos marcou, né? Mas mesmo assim eu não assisti legendado os 3 e não me arrependo. E também, com isso, você se obriga a ficar ligado, ficar assistindo com atenção para poder acompanhar, né? Ler a legenda e, né? E assistir ao filme. Então o filme legendado tem essa vantagem também, né? Para quem quer assistir com atenção. Agora, para quem quer ficar no WhatsApp, claro que dublado é muito melhor, né? Porque daí você não precisa nem olhar direito que vai captar a voz, né? Só que daí não tá assistindo uma obra como ela merece, né? Enfim. Bom, se você é um jovem, então, fazendo isso, né? Assistindo esses filmes, comente aqui. Quero saber se eu estou certo sobre essa questão dos efeitos, se você vai gostar ou não, né? Pois para nós nostálgicos que passamos a vida vendo as reprises desses clássicos, jamais passará a vontade de rever, né? Eu vou rever com certeza esse filme no futuro. E para a nota, aqui no canal, o fator de nos prender na poltrona até o fim pesa bastante. E aqui não há o que dizer de diferente nesse quesito, né? Assisti aos 3 filmes no mesmo dia em sequência e foi uma ótima experiência. Apesar dos defeitos apresentados, nenhum deles me cansou. Comentários finais, então. Comentários finais, a nota aqui no canal é dada principalmente pelo prazer que senti ao assistir. Os filmes podem não agradar quem não gosta das coisas que já citei aqui, mas os carrões e perseguições, e entre outros, né? Não é meu caso, me agrada e muito. E Mad Max certamente é considerada uma das melhores trilogias da história do cinema, e eu concordo com isso com toda a certeza. Nota 5 estrelas sem dúvida, e claro, vou dar a 6ª estrela, pois a trilogia é tudo de bom. Os defeitos que vemos assistindo hoje até são volumosos, né? Mas são irrelevantes e vale muito a pena assistir. E mais do que isso, leva a 6ª estrela, porque certamente vou rever novamente no futuro. Trilogia muito boa e eu recomendo. Se dá aquela vontade de ver no futuro, é porque com certeza é muito bom, né? E você aí que está assistindo esse vídeo, chegou até o final, já assistiu? Concorda conosco? Deixe seu comentário aí, vai ser muito legal interagir com você. Lembrando que, obviamente, aqui você encontrará sempre a nossa opinião, para que seja uma base, então, para você decidir se vai assistir. E se o fizer, volte aqui e deixe o seu comentário. Deixe seu like também, se inscreva, se no sino, aquela coisa toda. Assim você não perde nada e ainda ajuda o canal a crescer, né? E trazer mais filmes por aqui. Acesse também nossos demais canais aqui no YouTube, como eu já falei, aqui em meus canais. Eles estão todos aqui embaixo, basta pesquisar. E se você puder e quiser, nosso Pix também está aí na tela. Você pode nos ajudar financeiramente. Assim você nos estimula a trazer mais conteúdo aqui no canal. Certo? Você acompanhou mais uma crítica de cinema by Ariel. Obrigado por hoje, né? E até a próxima. Cinemaníaco de plantão. Abraço, valeu e até a próxima.